Olá, chegamos na última bem-aventurança que Jesus disse para os seus discípulos e para a multidão que o seguia em Mateus capítulo 5. E este é o capítulo que começa com o Sermão do Monte. Depois ele continua. Mas agora, depois dele falar sobre o arrependimento, sobre a mansidão, sobre a justiça, falar sobre o comportamento do cristão, ele agora tem uma advertência para nós. Estejam preparados, porque dias difíceis virão. Então ele diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que vieram e viveram antes de vós. Terminamos aqui as bem-aventuranças. E Jesus ele diz o seguinte para os discípulos que estavam ali: se vocês agirem como eu agi, se vocês viverem como eu vivi, muitas pessoas não vão gostar de você. Tanto é que não gostaram que eles sofreram a maior perseguição que um povo, uma tribo poderia seguir ou receber por séculos. Durou 1260 anos a perseguição da Igreja Católica contra os cristãos. Ou seja, Jesus aqui ele falou: aguenta, vai ser difícil, dias difíceis virão. No nosso contexto hoje, o que nós podemos saber? Muitas vezes quando nós fazemos o que é certo, nós somos ridicularizados. Olha a roupa, olha a cara, olha como fala, olha que trouxa, ele poderia estar tendo aquele benefício e não tem. Então, muitas vezes, ao você fazer a vontade de Deus, você é ridicularizado. E Jesus fala assim: aguenta, aguenta, aguenta com mansidão, aguenta com calma, seja pacífico, apenas aguenta. Você continua vivendo, fazendo o que é certo, continua vivendo, seguindo os princípios, e no final, o que importa é que o seu galardão vai estar lá te esperando. Só isso. Você pode viver uma vida toda aqui sem ver nenhum benefício, mas aguenta, você vai chegar lá. Você sabe que quando eu me propus a fazer esse trabalho, eu sempre tive no meu coração assim: nossa, mas eu podia fazer alguma coisa para ajudar. E sempre veio aquela vontade. Daí eu fiquei assim: mas vão criticar, vão reclamar, não vão gostar, melhor eu não fazer nada. Mas até que um dia o Espírito Santo fala tanto com você que você fala assim: vai lá e fala. E eu estou fazendo esse trabalho. Hoje está completando 2 meses que nós estamos fazendo esse trabalho. E eu posso dizer para você quanta bênção eu já recebi ao fazer esse trabalho. Eu faço gratuitamente, eu não promovo meu nome, eu não promovo nada aqui, a não ser o amor e misericórdia e a bondade de Deus. E ao colocar esses vídeos no nosso canal, Lições da Vida que Aprendi na Bíblia, nós alcançamos mais de 50 mil pessoas. Nós fazemos apenas um boost nos posts e alcançam diariamente em torno de 5 mil pessoas. E assim o Facebook ele vai dirigindo e mandando essas informações e esses vídeos para milhares de pessoas. Eu estou falando 50 mil pessoas, mas o número é gigante. Então o que acontece? Todos os dias nós recebemos mensagens, uma mensagem de você, uma mensagem da família, uma mensagem de um amigo, e eu agradeço demais esse trabalho que Deus tem feito através das mídias sociais, porque nós alcançamos pessoas que já pensaram que tinham depressão, pessoas que estavam presas, pessoas que estavam sofrendo de um problema financeiro, de um problema familiar. E sabe o que Deus fala? Ele fala assim: algumas vezes você querendo fazer o trabalho de Deus, você vai encontrar um bocado de pessoas que são contra. Mas o que eu quero falar para vocês, compensa tanto fazer o trabalho de Deus, porque você vai encontrar tanta gente boa no seu caminho. Eu recebi uma mensagem ontem que um rapaz ele falou assim: eu gostaria de pedir oração porque eu tenho um problema com a bebida. Mas eu estou 2 meses sem beber por causa desses vídeos diários. É impagável.
É impagável as bondades que Deus pode te oferecer quando você faz o bem. É impagável o que os discípulos nos ensinaram no caminho deles. É lógico que nós temos dificuldades. Você tem que fazer uma série de planejamento para que um vídeo possa sair diariamente. Mas é impagável a bênção. Jesus está dizendo isso. Quando você se dispõe a fazer o trabalho de Deus, o benefício para a sua vida é impagável. Você não troca por moeda. Ele é priceless, igual aquele comercial do Mastercard. Ele não tem preço, porque o que Deus tem para te oferecer é tão maior do que as dificuldades que você vai sofrer. Então Jesus, ele diz assim: regozijai-vos, exultai. As coisas estão difíceis porque você tem feito a vontade de Deus? Não se preocupe, fique alegre. Quando você faz a vontade de Deus, é tão superior a isso. Eu sei que quando eu era jovem, adorava ir num show, fazer algumas coisas assim. Aí com o tempo você encontra Deus e você vê que você sacia a sua vida tão mais com as coisas de Deus. E é engraçado, quando você sai de um show, de qualquer outro desses cantores famosos do mundo, você sai com aquele pesar: ai meu Deus, acho que Deus não queria que eu estivesse aqui, né? Puxa vida, eu estava aqui, mas não era o lugar. Quando você faz a vontade de Deus e você vai para a igreja, você vai para um show evangélico e você estava lá numa atividade cristã, você está ajudando o outro, você sente assim: nossa, puxa vida, eu consegui fazer a diferença na vida de uma pessoa. Vocês percebem que Deus, ele supre a nossa vida de uma forma tão superior do que o mundo pode oferecer? Parece que os discípulos, eles sofreram demais, foram perseguidos, mas o sangue de um cristão era como se fosse semente, porque trazia outro, e trazia muito mais, porque casas, igrejas, vilas, cidades, eles se prostravam ao nome de Deus por causa de um testemunho. O que eu tenho hoje para falar para você é: as bem-aventuranças estão dispostas e disponíveis a você. Jesus, ele falou: você vai ser feliz quando você fizer a vontade de Deus. Não se preocupa com aquele monte de coisa que a igreja manda te fazer. Se preocupa com o que Deus falou para você fazer. Viva a sua vida em conformidade com o desejo de Deus. Seja manso, seja alegre, seja bondoso, seja misericordioso, seja pacífico. Acredite que Deus, ele pode te ajudar. Essa é a bênção verdadeira. Use o dia de hoje para relembrar cada uma das bênçãos que Deus na sua vida, e agora ofereça essas bênçãos para outras pessoas. Vão ter dificuldades? Você tem algumas coisas para fazer? Não se preocupe. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus é tão superior às dificuldades que você não vai nem perceber. E você ainda se alegra. Alegre-se hoje no Senhor, sabendo: bem-aventurado é o Filho de Deus que ouve a palavra e segue.